E aí galera, beleza? Então hoje a gente está fazendo a pergunta: que tipo de movimento foi o nacional-socialismo? Em outras palavras, como podemos categorizar os nazistas? A resposta curta é que eles eram fascistas. E a resposta longa é uma resposta muito mais qualificada, ainda dizendo que eles eram fascistas. Então, o que está acontecendo aqui? O meu último vídeo foi uma explicação de 42 minutos sobre fascismo, onde eu tratei os nazistas como fascistas do início ao fim. Eu realmente não leio todos os comentários dos meus vídeos, mas eu tento ler o suficiente para pegar uma ideia geral de como as pessoas estão respondendo a eles. E um comentário repetido que eu vi era algo do tipo: nacional-socialismo não é fascismo. Se você puder olhar para a tela agora, isso era como todos os comentários estavam escritos. Não somente eu concordo com essa afirmação, mas também não contradiz nada do que eu falei no vídeo anterior. E eu iria mais longe para dizer que é uma coisa redundante de falar. A verdade dessa afirmação é auto-evidente. Se você não sabe do que eu estou falando, isso vem de um ponto simples de confusão, que é muito fácil de clarificar. E para fazer isso, eu vou colocar 3 termos aqui na tela. O primeiro termo é nazismo, que para encurtar é o nacional-socialismo. O segundo termo é fascismo, e o terceiro termo é fascismo. Esses 3 termos diferentes significam 3 coisas diferentes. Mas se você está só escutando, você não está olhando para a tela, vai ser difícil para você perceber a diferença. A diferença entre os 2 fascismos é que um está em letra maiúscula e o outro não está. Fascismo com letra maiúscula é especificamente se referindo ao fascismo italiano. É o fascismo que estava na Itália durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. O fascismo com a letra minúscula F é o fascismo genérico. Então esse é o fascismo que os movimentos fascistas têm em comum. Ele tira dos particulares de cada país e só olha para a ideia geral. Então F minúsculo é o fascismo genérico. Letra maiúscula é o fascismo italiano. É uma distinção infelizmente confusa, mas é o jeito que é. Então se alguém falar nacional-socialismo não é fascismo, e de novo, isso é com letra maiúscula, o que eles estão falando, querendo ou não, é que nazismo não é o fascismo italiano. Mas claro que não é. Eles são 2 coisas diferentes. Isso seria como falar que a Revolução Russa não foi a Revolução Francesa, ou que um leão não é um leopardo. Nenhuma dessas coisas são particularmente significativas ou interessantes de se falar. O que é mais próximo para a nossa pergunta hoje seria perguntar: leões e leopardos são os 2 gatos? As revoluções francesas e russas, as 2 eram comunistas? Ou o fascismo italiano e o nacional-socialismo eram os 2 fascistas? E esse fascista com a letra minúscula. Então agora a gente está perguntando se o fascismo italiano e o nacional-socialismo eram os 2 fascismos genéricos, que agora é uma pergunta substancialmente categórica. Eu acho que é isso que as pessoas querem dizer quando eles estão falando que nacional-socialismo não é fascismo. Então agora que a gente tirou do caminho essa confusão semântica, então essa é a pergunta de $1 milhão que a gente vai estar gastando o resto do vídeo respondendo. Então, que tipo de movimento foi o nacional-socialismo? Deixa eu começar perguntando: se você não categorizar nacional-socialismo como fascista, como você categoriza ele então? E muitas pessoas respondem a isso dizendo que eles eram simplesmente nacional-socialistas. Mas isso é uma frase sem nenhum sentido. Se refere a si mesmo. Você está definindo o tema pelo próprio tema. A pergunta é: que tipo de movimento era o nacional-socialismo? E você está respondendo dizendo que nacional-socialismo era o nacional-socialista. Isso seria mesmo que se eu perguntasse que tipo de país é a República Popular da Coreia, que é a Coreia do Norte. Ao invés de responder que é um país comunista, que está categorizando com um termo muito mais largo, ao invés disso a gente responde que a República Popular da Coreia é a República Democrática das Pessoas da Coreia. Então isso é circular e sem nenhum sentido. A gente precisa fazer generalizações quando a gente fala sobre política. A gente não pode simplesmente dizer que cada país ou cada movimento é único e é isso. Isso não é generalização. E eu creio que esse é um ponto que quase todo mundo concorda. Mas a gente também tende a bloquear circunstancialmente a generalização por causa de partidarismo. Então, por exemplo, se você ficou ofendido porque eu chamei a Coreia do Norte comunista, você também fica ofendido quando as pessoas generalizam outros países por serem capitalistas? Talvez, mas provavelmente não. Agora que a gente estabeleceu que a gente precisa ser capaz de fazer generalizações e que não é suficiente categorizar nacional-socialismo como nacional-socialista. Agora, vamos olhar para outra resposta comum para essa pergunta, que é falar que nacional-socialismo era fascista. E de novo, isso é falando sobre o fascismo genérico. O que é fora do comum sobre o fascismo é que nunca realmente teve um acordo perfeito ou algo realmente perto disso que dissesse o que fascismo genérico é. Então esse foi um debate que meu último vídeo tentou contribuir. Então a resposta que eu cheguei, uma linguagem acadêmica, é que fascismo é uma subordinação em massa do indivíduo para uma consciência nacionalista agressiva. Ou numa terminologia mais visceral,
Fascismo é o princípio dominador que nós pensamos com o sangue da nossa nação. O sangue da nossa nação corre nas nossas veias e é através desse sangue que a gente pensa, que foi a definição que nós chegamos, tentando casar a simplicidade da definição de Karl Marx sobre o comunismo. Eu formulei isso olhando as ideias principais, tanto do fascismo italiano e do alemão, que me traz a esse ponto de estranheza. A Alemanha nazista tende a ter um papel tão importante nesse tema de fascismo que ela tende a influenciar as nossas definições sobre o fascismo, o que faz com que as nossas definições sobre o fascismo se tornem circular. A gente acredita que o nacional-socialismo era fascista, então a gente formula uma definição de fascismo baseado no nacional-socialismo, o que então faz as nossas definições sobre o fascismo ficarem mais perto de lembrar o nacional-socialismo, que significa dizer que a gente precisa fazer a pergunta: as ideias principais da Alemanha nazista, genericamente falando, lembra as ideias principais da Itália fascista? Se você olhar as ideias principais da Itália fascista, eles estavam construindo um mito de uma nação, uma consciência nacional e uma subordinação do público italiano a essa consciência, que deveria ser supostamente e ultimamente direcionada e controlada por um Estado totalitário. Fascistas italianos também teorizaram sobre economia, mas tanto em prática quanto em teoria, o assunto de economia era subordinado ao mito da nação. Então eles seguiam qualquer que fosse a política econômica que eles achavam que iria trazer a grandeza da nação, fazendo o mito da nação a ideia principal. Mas a coisa é, o manual do mito da nação que a Itália fascista desenvolveu é praticamente na mosca uma descrição do que a Alemanha nazista fez também. Os nazistas construíram o mito da nação alemã e da consciência alemã. Então, eles subordinaram as pessoas alemãs a essa consciência nacionalista que era direcionada e controlada pelo Estado totalitário. Isso é para dizer que se a gente aceitar esses critérios como definição de um fascismo genérico, então não somente a gente está correto em dizer que a Alemanha nazista era fascista, mas que eles eram completamente fascistas, que eles completamente personificavam essas ideias, que eu me atreveria a dizer que eles são o candidato óbvio para serem o maior movimento político fascista de todos os tempos. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere curtir, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar com outras pessoas. See you next time and take care.